Amém. Então, bom dia, a graça e a paz para todos. Amém. Vamos dar início à nossa última aula do módulo Língua Portuguesa 1 e 2. Essa turma abençoada. Último dia sempre dá um saudosismo, assim, né? Vou sentir falta dos irmãos. Eu acostumei todo sábado reencontrá-los. Mas um grande prazer, eu já queria registrar logo no início da aula o prazer que foi conhecer os irmãos. Essa turma, realmente, quando eu falo turma abençoada, não é simplesmente, não são simplesmente palavras. Vocês realmente são uma turma ímpar, uma turma muito engajada, entusiasmada, que se envolve, que estão unidos, mesmo à distância. Eu nunca vi uma turma tão unida, é muito interessante. A gente percebe isso nos diálogos de vocês aqui no grupo e também em nossas aulas. Então, eu já queria registrar o meu prazer, né, de estar junto com vocês. E registrar mais uma vez, colocar aí a gravação, que no ano que vem, assim que voltarem as aulas presenciais, mesmo se eu não tiver disciplina no sábado, mas eu irei lá no sábado para conhecê-los pessoalmente. E... E se Deus quiser, que realmente é uma turma que vou levar no meu coração e espero sempre ter contato com os irmãos. Sim, é outra coisa que eu gostaria de falar. A nossa disciplina encerra hoje, mas qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu zap, podem entrar em contato, certo? Não é porque terminou a disciplina que a gente vai perder contato. Teve dúvida, fez um texto, quer tirar uma dúvida, quer enviar para mim algum texto para eu corrigir, fiquem à vontade, certo? Então, já quero logo registrar isso. Não é porque terminou a disciplina que nós vamos terminar o contato. Podem ficar em contato, mandem os trabalhos se quiserem, por e-mail, a gente continua conversando, certo? Então, isso também eu queria deixar registrado. Vamos continuar em contato e eu espero em Deus que a gente possa ter a oportunidade de ministrar para vocês outra disciplina e de preferência de modo presencial para a gente ter outras experiências e trabalhar os textos bíblicos presencialmente, que vai ser outra bênção. Amém? Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Ô, professor, a gente só vai ter Glória a aula Deus. hoje de manhã, é? Sim, porque à tarde eu vou separar o horário para a conclusão das atividades que está pendente. Sim. Porque eu tenho que entregar todas as notas no máximo até sexta-feira. E então não tenho outro prazo. Viu, Verônica? Você tinha até perguntado, né? É pressão, com certeza, que tem que entregar para fechar o ano. Entregar as cadernetas. A coordenação já informou que a gente tem que entregar. Então, para isso, eu tenho que receber os trabalhos no máximo até segunda, no máximo. E aí eu vou deixar esse horário da tarde para quem está com pendência. E aí, na semana, eu vou mandando para vocês as notas. Quem já fez tudo, eu já vou enviando as notas. Os Ok. trabalhos corrigidos e as notas. Certo? Ok. Mas, antes de encerrar, nós vamos falar sobre dois temas que é muito importante na língua portuguesa, principalmente para a compreensão do texto bíblico. O primeiro tema é intertextualidade, que é esse texto que eu coloquei aí no grupo. Eu coloquei um documento no grupo, tem 2 páginas. Isso. Já estou na tela. Que são assuntos... Pronto, ótimo. Obrigada, Demetrios. Para também deixar registrado, mais uma vez, meu agradecimento ao Demetrios, meu monitor, que me auxiliou de forma maravilhosa. Deus abençoe, viu, Demetrios? Você foi realmente uma bênção. Então, é esse tema, intertextualidade. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha com esse nome? Intertextualidade? Já. É algo importantíssimo na Bíblia. Importantíssimo. Vocês já devem ter observado que o texto bíblico, ele sempre tem relação com outros textos. Tanto com o Novo Testamento como o próprio Antigo Testamento. E por que é importante eu ter esse conhecimento? Qual a importância disso? A importância é que quando você for expor o texto
texto bíblico, dependendo do texto, você compreender e identificar que aquele texto, ele conversa, o que a gente chama de intertextualidade poderia ser definido assim, é uma conversa entre dois textos. Um texto menciona um assunto e o outro texto menciona o mesmo assunto, só que de um modo diferente. Então, isso é o que a gente chama de intertextualidade. Eu gosto de usar essa palavra, uma conversa entre os textos. Certo? Mas vamos ler aqui. Diga, Verônica, você quer falar? Dê um exemplo aí, por exemplo. Não, vamos dar. Os evangelhos, né, pastor? Né, professor? Os evangelhos. Sim, sim. Marcos, Lucas. Com certeza. Lembra aquela atividade que eu pedi para vocês lerem dois textos, Mateus e Lucas? Pronto, aquilo ali é uma intertextualidade. Viu, Verônica? Olha o exemplo. Aquela atividade que eu pedi para vocês lerem o mesmo relato em dois textos. Mateus ou Lucas, a atividade que vocês fizeram. Aquilo ali já é um exemplo de intertextualidade, mas nós vamos ver outros exemplos daqui a pouco, certo? Vamos começar pelos conceitos. Vamos lá. Então, na primeira página aqui, está aí na tela, diz assim: a importância da intertextualidade para a compreensão de um texto. Segundo os estudiosos da linguística textual, existem 7 fatores, 7, que concorrem para a construção da textualidade. Textualidade significa a escrita de um texto, certo? São eles: coesão. Então, quando você vai escrever um texto, que é o que a gente chama de textualidade, esse seu texto, ele tem que ter esses 7 elementos: coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. 7. Nós já vimos aqui na nossa disciplina de língua portuguesa, de forma específica, nós vimos a coesão e a coerência. Lembram aquela aula? A informatividade se refere às informações que eu vou prestar ao meu texto. Certo? Então, informatividade é isso. São as informações que eu vou prestar, que eu vou mencionar no meu texto. Isso é informatividade. Seja bem-vinda, Soraya. A situacionalidade vem do próprio nome, ó, situação. São as situações do contexto. Bom dia, o professor. contexto em que... Bom dia. A situacionalidade se trata do contexto. São as situações em que meu texto está inserido. Certo? Deu para entender? Então, informatividade são as informações. Situacionalidade se refere ao contexto. Aí tem a intertextualidade, que eu vou explicar daqui a pouco. A intencionalidade é a intenção do seu texto, é o objetivo. Então, quando você prepara uma pregação, qual é a sua intenção? Expor de forma clara aquela pregação sobre Mateus. Então, isso é intencionalidade, é a sua intenção, é o seu objetivo em relação à exposição daquele texto. A aceitabilidade, que a gente chama, é a recepção do seu texto. Então, você prepara uma pregação sobre Mateus, a sua intenção é expor esse texto e como é que as pessoas recebem, aceitam aquele texto. Se eles compreenderam o seu texto, então significa que houve uma aceitabilidade. Ok? Ficou claro em relação a esses 7 elementos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, Podemos professor. continuar? Tudo ok? Tudo ok. Agora, existe a rejeitabilidade? Existe, Demetrios. Outra pergunta. Não é bem com esse nome, mas existe. Nós vamos falar lá na frente aqui, que é o que eu chamo de defeitos a evitar em um texto. E aí, esses defeitos poderia ganhar esse nome, rejeitabilidade. Essa é nova. Professor, olha, Verônica, professor tem uma imaginação assim, né? Uma imaginação bem Tem outro nome também. fértil.
Esfriabilidade. Ei! Ei, irmão Verônica. Irmão Luiz, e agora? O que é que eu faço? Me diga, irmão Socorre Luiz. nós, Eu irmão não sei Luiz. nem o que responder. São sinônimos, são sinônimos. Pronto. Muito bem, irmão Luiz. Ótimo. A rejeitabilidade e essa que a irmã Verônica criou. Esfriabilidade. Com a mente brilhante, né? Como diz o filme, mente brilhante. Essa turma vai Muito bem, irmão. na areia paralelo. Muito bem. Então, são 7 elementos importantes no seu texto. Mas vamos falar agora especificamente sobre a intertextualidade, certo? Então, diz assim: a intertextualidade diz respeito aos fatores que tornam a utilização de um trecho dependente de um ou mais textos previamente existentes. Para eles, ou seja, para esses textos, o discurso não vem ao mundo no inocente solicitude, mas constrói-se através de um já dito em relação ao que ele toma posição. Solicitude significa algo solitário, né? A própria palavra diz isso. Então, a esse intercâmbio, que eu chamo de conversa entre os textos, a essa conversa entre os textos, ou intercâmbio, dá-se o nome de intertextualidade. Ok. Quem poderia ler aí esses últimos 4 parágrafos para revezar comigo? Começando aí, é muito comum. Alguém poderia ler, por favor? Eu começo. Estão me ouvindo? Estamos. Obrigada, Demetrio. Vamos lá. É muito comum um texto retornar passagens de outro texto. Segundo Domingo Proença Filho, em 1990, todo texto se converte num mosaico de situações de absorção e transformação de outros textos, consciente ou inconscientemente aproveitados pelo escritor. A intertextualidade ocorre quando o produtor de um texto repete expressões, enunciados ou trechos de outros textos, ou então o estilo de determinado autor ou de determinados tipos de discursos. Essa intertextualidade pode ocorrer de maneira explícita: citações, referências, resumos, traduções, ou implícita. Nesse último caso, sem conhecimento da fonte, o receptor deve ser capaz de recuperar o ou os textos anterior ou anteriores, ativando seu acervo de conhecimento e sua visão de mundo. A intertextualidade apresenta sempre 2 finalidades distintas: reafirmar ou contestar alguns dos sentidos do texto citado. No primeiro caso, temos a paráfrase, no segundo, a paródia. Observamos os textos a seguir. Pronto. Ok. Muito bem. Obrigada, Demetrios. Antes de entrar nos exemplos, seja bem-vindo, Jonatas. Então, antes de entrar nos exemplos, então, o texto, o autor diz o seguinte: a intertextualidade pode ser 2 maneiras. É o que ele chama de explícita. Então, por exemplo, citações. Citações, como vocês viram na disciplina Metodologia, se trata de uma intertextualidade explícita. E a implícita é quando você não utiliza de citações, mas você precisa, né, nomear, como diz aqui, você tem que ser capaz de recuperar de onde veio aquilo que você disse. A intertextualidade tem 2 objetivos. Então, você pega um texto e você pode fazer 2 coisas com esse texto. Digamos, uma frase. Ou você pode reafirmar, ou você pode contestar. Vamos ver o exemplo. O exemplo aqui que ele colocou, olha, é um trecho do hino nacional. Estão vendo? Então, no primeiro texto, nós temos a primeira estrofe do hino nacional. Aliás, a primeira não, uma das estrofes. E no segundo texto, nós temos uma intertextualidade, ou seja, uma reafirmação do hino nacional.
Então, no primeiro texto é o hino nacional, né? Quando diz: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos, nossos votos têm mais vida, nossa vida mais amores. O Murilo Mendes, ele pegou esse texto do hino nacional e ele recriou, ele reafirmou esse texto de uma outra forma. Então, o que foi que ele escreveu? Ele escreveu: nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Então, ele deu um novo texto a esse texto. E o autor, Gonçalves Dias, que é o próximo trecho, ele também utilizou do trecho do hino nacional para escrever outro texto. Aí ele colocou: nosso céu tem mais estrelas, nossas vagas têm mais flores, nossos povos têm mais vidas, nossa vida mais amores. Então, nesses 3 textos, os dois, eles pegam como base o hino nacional. Então, isso é o que a gente chama de intertextualidade. Certo? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é em relação ao texto bíblico, que eu acho que é mais interessante para a gente identificar a intertextualidade no texto bíblico. Mas, então, nós temos 2 conceitos importantes, 2, em relação à intertextualidade. Vocês estão aí na página 2, quando fala de paráfrase? Pronto. São os tipos de intertextualidade. Então, quer continuar lendo, Demetrio, por favor, essa parte aí, a paráfrase? Vamos lá. A paráfrase é a reafirmação com palavras diferentes, no mesmo sentido de uma obra escrita. Nesse aspecto, ela apresenta um desvio mínimo. Pode ser vista como uma afirmação geral da ideia de uma obra ou como um esclarecimento de uma passagem difícil. A paródia... tá ok. A paráfrase, né? Ok. Pronto, vamos explicar primeiro a paráfrase. A paráfrase, na verdade, é o que vocês aprenderam em metodologia, que a gente chama de citação indireta. Lembram? Uhum. É isso, é a reafirmação. Paráfrase nada mais é do que uma citação indireta, ou seja, você escrever com suas palavras o que o autor disse. Ou seja, a reafirmação com palavras diferentes do mesmo sentido de uma obra escrita. Isso é o que a gente chama de citação indireta. Isso é paráfrase. Certo? Então, quando você vai fazer uma citação indireta, você está fazendo uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É o meu entendimento, é eu escrever com minhas palavras, por isso que diz aqui, palavras diferentes, o que o autor disse. Isso é paráfrase. Eu vou reafirmar o que o autor disse. Ok? Em relação à paráfrase? Ok. Pronto. Agora vamos à paródia. A paródia pode estar ao lado do novo e da diferença. É sempre inaugurada de um novo paradigma, provocando um desvio total. Pronto. A paródia já é uma expressão contrária. A paródia a gente encontra muito nas charges. Nas charges. Por quê? Porque a charges é sempre uma crítica. Então, a paródia é quando você você fala algo contrário ao que o autor disse. Isso é paródia. Então, onde é que eu encontro a paródia? Nas charges. As charges, elas são repletas de paródias, ou seja, é uma crítica ou uma reafirmação contrária ao que o autor disse. Isso é a paródia, certo? Aí aqui na conclusão diz: o fundamental é compreender que quanto mais se lê, mais se amplia a competência, a capacidade para descobrir o diálogo com os textos que os textos mantêm entre si. Então, qual é o objetivo para vocês terem um entendimento sobre intertextualidade? O objetivo é que quando vocês estiverem lendo o texto bíblico, vocês consigam identificar que esse texto, ele conversa com outro texto. Vamos agora aos exemplos, para ficar mais claro? Todo mundo está com a Bíblia aí? Lembram, né? Nossa aula tem que ter a Bíblia. Senão não é aula de língua portuguesa, né, Demetrios? Minha aula sem Bíblia não é aula. Não é aula, não pode. Né, irmão Luiz? Tem que ter a Bíblia. Seja bem-vinda, Manuela. A paz. Manuela, você chegou bem na hora da leitura dos textos bíblicos. Bem na hora. Ela chegou para ler. Atraso, professora.
Tudo bem, você assiste o início depois da aula a gravação para você pegar a explicação, porque nós agora vamos para o exemplo sobre intertextualidade. Então, uma pessoa, por favor, abre em Mateus 12. Irmã Verônica, a senhora está com a Bíblia? E outra pessoa abre isso, Mateus 12, 17 e 18. 17, 18. Já, irmão Luiz. Então, Verônica, você pode abrir em Isaías 42. Isaías 42, 1. O irmão Luiz vai ler Mateus 12, verso 17 e 18. E a irmã Verônica vai ler Isaías 42, 1. Amém? Pode ler, irmão Luiz, por favor. Mateus 12, 17 e 18. Amém. A paz do Senhor. 17 e 18. Para se cumprir o que foi por intermédio do profeta Isaías, eis aqui meu servo, que escolhi, meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o Espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Muito bem. Irmã Verônica, a senhora está aí com o texto de Isaías 42, 1. Eis aqui sustento, o meu escolhido, que a minha alma se compraz. E sobre ele o Espírito, que dará para os gentios. Pronto, tá vendo? Então, tá vendo que é uma conversa, o texto de Mateus, principalmente o versículo 18, é uma reafirmação de Isaías 42, versículo 1. É uma reafirmação. Então, quando um texto conversa com o outro, nós dissemos que teve uma intertextualidade. Então, agora, por favor, Demetrios, tu abre em Salmos 33, versículo 8 e 9. Manuela, você pode ler, por favor, Gênesis 1. Então, Demetrios vai ler Salmos 33, versículo 8 e 9. Gênesis 1, só o primeiro versículo. Vamos lá. Salmos 33, versículos 8 e 9. Toda a terra tema ao Senhor. Tremo diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. Amém. E o que diz isso? Gênesis 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, começando de Gênesis 1, porque não dá para a gente ler o texto todo, mas como a gente sabe, Gênesis, a partir do versículo 1, nós teremos o quê? A criação do mundo, que é justamente uma intertextualidade com o que o salmista disse aqui no verso 33. Ele falou e tudo se fez. Então, Salmo 33, o versículo 9, quando diz, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, esse versículo está conversando com qual versículo? Gênesis 1. A criação. Certo? Perceberam a intertextualidade, a conversa entre o texto? Sim. Percebemos. É como se muito uma interessante, né, tivesse gente? A com. Bíblia realmente é maravilhosa. É como se um texto estivesse Professor. tendo um link com o outro. Diga, quem quer perguntar? Verônica? Necessariamente não precisa que a intertextualidade Está seja cortando? a mesma frase. Não, Mas não precisa ser assim. É o A ponto. ideia, o sentido. Tem que ouvir. Necessariamente não precisa repetir as mesmas palavras, mas o sentido, tá vendo? Ó, como diz ali, ó, a paráfrase é você escrever com palavras diferentes, mas o mesmo sentido. Então, quando o salmista fala aqui, né, que ele falou e tudo se fez, é o mesmo sentido de Gênesis 1. Porque o que aconteceu em Gênesis 1 foi justamente isso. Deus falou e tudo se fez.
a intertextualidade necessariamente não é escrever com as mesmas palavras. Você vai escrever com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Gente, eu vou dar uma dica, né, porque é uma palavra que é grande, né? Intertextualidade. Quando você encontrar uma palavra na Bíblia, ou uma palavra assim, né, mais elaborada, que a gente chama, a melhor coisa para você falar da forma correta é você falar de modo pausado. Por exemplo, paralelepípedo. Pronto. Do mesmo jeito, essa palavra aqui, intertextualidade. Então, qualquer palavra que você tiver dificuldade para falar, e agora o que é que eu faço? Fale de modo pausado. Fale de modo pausado. Intertextualidade. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Esse porque é muito burro, não é? Pronto, é desse jeito. Não precisa ser tão pausado, mas fica à vontade. A ideia é você ler a palavra de uma forma bem clara, certo? Então, para não errar. Então, essa é a ideia. Pegou uma palavra que é difícil, leia de modo pausado, que você no instante vai conseguir dizer. Certo? E o último exemplo aqui, Mateus 21. Vamos lá, abrir Mateus 21, 16. Mateus 21, 16. Deixa eu ver quem está aqui. O irmão Josenildo. Josenildo, você pode abrir em Salmos 8:2. Você está aí com a Bíblia? Sim. Pronto. Eu vou ler Mateus 16, 21. Mateus 21, 16, é o contrário. E aí o irmão Josenildo vai ler Salmos 8:2. Mateus 21, 16 diz assim: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Salmos 8:2. Salmo 8:2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Pronto. Então aí nós também temos uma intertextualidade. Então o texto de Mateus conversa com o texto de Salmos. Nós temos isso em Hebreus, nós temos isso em Romanos, nós temos isso em Coríntios, nós temos isso em Atos. Então, qual é o objetivo dessa temática? Quando você for estudar os textos bíblicos, você identificar se esse texto, ele conversa ou ele tem a presença de uma intertextualidade. Pronto, essa é a ideia. E quando você for expor na igreja, aí você expõe mostrando essa intertextualidade. Então, se você for expor Mateus 21, esse versículo 16, aí você coloca lá na sua exposição: irmãos, esse texto, ele já foi dito de uma outra maneira lá no Salmos 8:2. Aí você mostra, porque a Bíblia é um livro que se completa, né? Foi escrita por vários autores, mas é um livro que se completa. Então, por isso que a importância dessa temática. Certo? Então, quando vocês forem preparar a pregação de vocês, e por falar de preparar a pregação, vocês lembram que os estudos que nós fizemos dos textos bíblicos, qual é o objetivo deles? Vocês lembram? Salmos 36, Efésios, Salmo 136, todos os textos que nós estudamos em sala, o objetivo é você preparar uma pregação. O que vocês enviaram para mim, para vocês terem alguma oportunidade de expor na igreja, certo? Eu devolvi para vocês com a correção, e o objetivo desses
estudos bíblicos que vocês prepararam, da disciplina, é você expor na igreja. Então, vocês vão sair da disciplina, no mínimo, com 3 estudos bíblicos prontos, não é verdade? Salmo Mínimo. 36, Salmo 23, 136 e qual foi o outro? Salmo E a 23. gravação os 2 livros do Evangelho. Isso, Efésios. Então, o objetivo é esse, viu, pessoal? O texto que vocês enviaram para mim, quando eu devolver, vocês preparem para pregar na oportunidade que vocês tiverem na igreja. Então, o texto que vocês enviaram, inclusive, quando vocês receberem, vocês vão ver lá, que eu coloquei, ótima reflexão. Você pode expor na sua igreja tranquilamente, porque realmente está uma bênção. Certo? O irmão Luiz, o Salmo, a reflexão que o senhor fez do Salmo 136, do Salmo 23, a irmã Verônica, Demétrios, eu recebi hoje, Efraim está aí, né? Efraim. Estou aqui. Está. Efraim, muito bem. Efraim, a exposição do seu sermão, do Salmo 23, ela está pronta para você pregar na igreja. Obrigado. Ficou muito Já leu? interessante, muito. Acorda, Efraim. Uma benção, irmão Verônica. Eu comecei aqui a minha aula às 8 horas da manhã. Vocês que entraram às 9, mas eu comecei às 8. Eu fui corrigir o trabalho de vocês. Efraim, a intertextualidade que você fez, o paralelo, a ilustração que você utilizou, tanto da música daquela autora, Isa, para mostrar o contraponto, como o autor que você utilizou, o William Barclay, Sim. ficou muito, muito, muito interessante. Então, Graças a Deus. você já pode ficar com isso aqui e expor na igreja do dado que você tiver. Eu gostei muito dos tópicos que você colocou, bem dividido, em cada versículo, ficou ótimo. Então, você está de parabéns. Irmã Verônica, o estudo também que a senhora preparou, tanto do Salmos 23, do irmão Luiz, Demétrios, Josenildo, eu já mandei para vocês, né? Manuela, eu acho que eu já mandei também. Então, quando vocês receberem, então qual é o objetivo da disciplina? É que vocês tenham esses estudos bíblicos, essas pregações prontas para expor na igreja. Certo, irmão Luiz? Certo, professor. Obrigado. Pode expor lá o Salmo 23 e o 136, a reflexão que o senhor fez ficou ótima. E Verônica anotou tudo que eu falei na sala, anotou tudo, não foi, Verônica? Ficou muito bom. Eu já Parabéns, viu? Ficou ótimo, Verônica. Pode expor, viu? Pode expor. Você pegou a ideia bem direitinho e esse é o objetivo da disciplina. Lembra quando no primeiro dia de aula? Senhora, uma bênção. Se fosse presencial, tinha O sido. objetivo da disciplina. Se online foi Melhor ótimo, ainda, né? imagem presencial tinha sido. Existe essa frase, professora, mas. A gente cria. Hoje nessa aula nós já tivemos vários neologismos, vários. Só não existe menos, né, professor? Só não existe menos. Muito bem, irmão Luiz. Só não existe menos, mas neologismos assim como vocês estão falando não podem criar. Então esse é o objetivo. Amém, irmãos? Em relação à intertextualidade, tudo ok? Ok. Muito bem. Então vamos continuar falando agora justamente sobre o princípio que o Demétrios tinha dado o nome de rejeitabilidade e que a irmã Verônica tinha dado o nome de esfriabilidade. Na língua portuguesa, esse nome que vocês deram significa defeitos a evitar numa redação. Certo? Então, quando você for escrever um texto, o que é que você deve evitar? Períodos ou longos ou breves demais. O que é que a gente chama de períodos longos? Um parágrafo dentro da norma da língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa, a norma, os gramáticos dizem que um parágrafo ele deve ter entre 3 e 5 linhas. Podem anotar aí. O seu parágrafo ele deve ter entre 3 e 5 linhas. Essa é a regra.
Como vocês sabem, para toda regra existe exceção, não é verdade? Então, a exceção, ele não pode, quando a gente fala longo demais, é quando o seu texto, o seu parágrafo tem 10 linhas, 8 linhas, 9 linhas, é longo. Então, não é adequado, não está conforme a língua portuguesa, a norma da língua portuguesa. E breve demais é quando tem apenas uma linha. O parágrafo consta apenas uma frase. Certo? Então, essa é a regra. Agora, pode ter exceção, como exceção, você pode ter algum parágrafo que tenha apenas uma linha e algum parágrafo que tenha 7, 8 linhas, mas isso é exceção. E aí o professor, quando for corrigir o seu texto, ele vai dizer se cabe essa exceção. Se você fez um parágrafo com 8 linhas, o professor vai ver se realmente aquele parágrafo vai ser dividido ou se realmente precisa das 8 linhas, certo? Então, o que é que vocês têm que saber e vocês têm que escrever? Você tem que escrever sempre pensando assim: quantas linhas vai ter meu parágrafo? 3, no máximo 5. Sério? Sério? Seríssimo. Um artigo também? Artigo científico, Efraim. Sim. Essa regra, na verdade, Efraim, é para qualquer texto. Artigo, monografia, dissertação, pregação, estudo bíblico. A regra é para todos os textos, todos. Agora, como eu disse, tem as exceções. Então, na escrita de um artigo científico... Falou sobre isso. Exatamente. Então, na escrita do artigo científico, se você vai colocar, por exemplo, uma citação direta, e essa citação tem 8 linhas, não tem problema. Entra como exceção. Certo? Uma citação. Então, não é que não pode ter. Isso, não é que não pode ter. Então, só para ficar bem claro, a regra da norma da língua portuguesa diz que o meu texto, os parágrafos devem ser escritos, em média, entre 3 e 5 linhas. Regra. As 7, as 8 linhas, as 9 linhas, as 10 linhas entram no meu texto como exceção. Quem é que vai dizer isso? O professor. Certo? Deu para entender? Tem a diferença? Então, não é que não pode ter, mas vai entrar como exceção. Ok? Entra como exceção. Então, quando eu leio o texto que eu vou corrigir, o seu artigo científico, se você colocou um parágrafo com 10 linhas, com 8 linhas, dependendo do que você disse, eu vou corrigir você. Olha, Efraim, aqui você pode dividir esse parágrafo em 2. Ou então eu vou dizer, não, o seu parágrafo realmente é uma ideia só, tem que ter as 7 linhas. Aí entra como exceção. Outro defeito, repetição de palavras. Repetição de palavras. Então, isso acontece quando o que a gente chama de vício. Por exemplo, tem pessoas que têm o vício de na fala, coloca muito né, daí. Ou então você usa a mesma palavra, a conjunção adversativa, porém. E aí você usa essa conjunção em todo o seu texto. Porém. Só usa porém. Vocês lembram que naquela aula sobre... porque não tem vários. Tem porém, contudo. Tem vários. Lembram aqueles elementos de coesão? Tem vários. Porém, contudo, todavia, entretanto, mais. Então, você tem que evitar essa repetição. Não colocar a mesma palavra no texto inteiro. Porque se torna um defeito. E o seu texto se torna cansativo. É o que a gente chama de uma leitura cansativa. Certo? O outro defeito é frase desconexa. Frase desconexa é a incoerência. É o que nós chamamos de incoerência. O que significa isso? Desconexa é quando um parágrafo ele não está em conexão com outro parágrafo. Então, digamos que no primeiro parágrafo eu coloquei uma afirmação. O evangelismo no sertão nordestino é de fundamental importância. Então, eu coloquei uma afirmação. Se lá na conclusão ou no desenvolvimento eu colocar uma frase com ambiguidade,
Se eu disser assim, a evangelização no sertão nordestino já está completa, então significa que há uma desconexão, há uma incoerência, e isso é um defeito, certo? E o outro defeito é o eco, que é o que a gente chama de a sucessão de vogais, o que a gente chama de cacofonia. Já ouviram essa palavra, cacofonia? Já. Pronto, cacofonia é isso, ó, é repetição de sons desagradáveis. É quando numa frase você coloca a mesma inicial das letras. Então, se você lê uma frase e ela tiver um som desagradável, significa que ali teve uma cacofonia. Aí você tem que reescrever essa sua frase. Esses são os principais defeitos a evitar numa redação. Certo? Então, para eu poder fazer isso, evitar esses defeitos, por isso que eu coloquei aí abaixo, logo abaixo, o quê? As regras para uma redação. Então, quando eu vou escrever, eu coloquei aí, ó, a técnica da redação do trabalho científico requer a observância das seguintes normas. Essas regras aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, né? Essas 10 regras, elas servem para qualquer texto. Qualquer texto. Estudo bíblico, pregação, seminário, resenha, resumo, artigo científico, qualquer texto. Seja o texto de uma página, seja o texto de 20, de 30, essas regras aqui, se você seguir essas regras, o seu texto vai ficar claro. Certo? Então vamos lá. Primeira regra. Saber o que vai escrever, para quê e para quem. Então, o que significa isso? Eu estou lendo Salmos 8. O que eu vou escrever com essa minha leitura? Eu estou lendo o capítulo 3 do livro de Stott. Eu estou lendo o capítulo 2 de Shedd. Eu estou lendo o livro de Hernán Dias Lopes. Então, quando você for fazer a leitura, a primeira pergunta é: o que você vai escrever? Você vai preparar um resumo? Você vai preparar uma resenha? Você vai preparar um estudo bíblico? Você vai preparar um seminário? Então, sua leitura ela deve ser baseada nessa pergunta: o quê? Certo? Depois o para quê, ou seja, o objetivo. Então, o objetivo é preparar uma resenha crítica para entregar para o professor. O objetivo é ler o capítulo 3 do livro de Hernán Dias Lopes para apresentar o seminário. O objetivo é preparar uma pregação do Salmos 8 para expor no culto dos jovens. Certo? Então, o seu texto ele tem que responder essas 3 perguntas. O que você vai escrever, para quê e para quem? Então, eu vou escrever uma pregação para quê? Para expor no culto dos jovens. O objetivo, o texto, o quê? Uma pregação. Para quê? Exposição. Para quê? Culto dos jovens. Eu vou ler capítulo 3 de Hernán Dias Lopes. O quê? Para quê? Preparar uma resenha. O objetivo. Para quem? O professor. Ou expor no seminário. Certo? Ficou claro? Isso faz uma diferença na sua escrita, na sua leitura. Se você soubesse, faz uma diferença você ler dessa forma. O segundo tópico, escrever sobre o que conhece. Então, você nunca tinha lido, por exemplo, sobre neopentecostalismo, que é a monografia que eu estou corrigindo. Neopentecostalismo. Você nunca leu sobre isso. Então, o que eu tenho que fazer se eu for escrever? Eu tenho que ler. Aí você vai procurar leituras sobre isso. Certo? Concatenar as ideias. Concatenar, informar de maneiras lógicas, essa palavrinha aí, ó. Concatenar significa colocar em ordem. Concatenar as ideias, ou seja, significa colocar em ordem. E informar de maneira lógica. O que significa eu concatenar as ideias? Então, aqui vai mais uma orientação de como escrever o texto. Certo? Se vocês quiserem anotar aí, podem anotar. O seu texto, ele tem que ter a seguinte sequência. Quando eu coloco aqui, ó, informar de maneira lógica, significa que o seu texto tem que ter a sequência. Que sequência é essa?
Primeiro parágrafo, apresentação do tema. Certo? Se for uma resenha, esta resenha terá como base o capítulo tal. Essa resenha terá como base o livro tal. Essa pregação terá como base. Então, o primeiro parágrafo é sempre você colocar a apresentação do que você vai falar. Lembra aquela aula sobre introdução? Então, quando eu digo informar de maneira lógica, é isso. Normalmente, a orientação é essa. Apresentação do tema, conceitos sobre o tema. Se eu for falar sobre evangelismo, eu tenho que dizer o que é evangelismo. Se eu vou falar sobre discipulado, eu tenho que dizer o que é discipulado. Se eu vou falar sobre santidade, eu tenho que dizer o que é santidade. Então, apresentação do tema, conceitos, argumentos, é o terceiro tópico, argumentos. Então, vocês podem reler na apostila aquela aula sobre argumentação. Então, é o terceiro tópico do meu texto. E depois, você pode colocar ilustrações ou exemplos. E depois a conclusão. Então, são 5 pontos. Apresentação do tema, conceitos, argumentos, ilustrações ou exemplos, conclusão. Na pregação, a conclusão você chama de aplicação. Certo? Primeiro, Na pregação você chama... Primeiro, apresentação do tema. Isso, tema. Conceitos. Segundo, conceitos. Terceiro, argumentos. Argumentos. Quarto, ilustrações ou exemplos. Ilustrações ou exemplos. Quinto. E o quinto, conclusão. Ok. Aí você coloca, aí o senhor coloca, irmão Luiz, entre parênteses, a aplicação. Porque se for uma pregação, a sua conclusão vai ser uma aplicação, não é verdade? Ok. Isso é, Pronto. isso é Você... chamada concatena, né? Isso. Concatenar. Concatenar. Concatenar as ideias e informar de maneira lógica. E como eu falei, essa forma de escrita, esses 5 pontos, você vai colocar em todos os textos, todos. Pregação, estudo bíblico, resenha, resumo. Todos os textos você pode seguir essa sequência. Certo? Muito bem. Continuando. Tudo ok? Podemos continuar, pessoal? Está todo mundo acompanhando? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Podemos continuar? É só esse primeiro. Saber o que vai escrever, para quê, para quem. É o OICA? Isso mesmo. Pode ser também. Vocês aprenderam isso na disciplina de métodos de estudo bíblico, foi? Foi. Não, Eu sou Givaldo. Foi, Verônica? Foi. Ótimo. foi Pronto, estudo é isso bíblico. mesmo. Método de estudo bíblico. É porque só tem uma nomenclatura diferente. Na língua portuguesa tem outra nomenclatura, mas é isso mesmo. Observação, interpretação, é isso mesmo. Isso. Certo. Tivéssemos A essa outra aula. regra... Ótimo. É muito bom quando vocês fazem relação dos conteúdos que vocês aprenderam. Isso é muito importante. Significa que você aprendeu de verdade. O professor Givaldo vai ficar muito feliz. Quando você consegue fazer a relação entre os conteúdos que vocês aprenderam, isso é muito, muito interessante mesmo. Você não imagina a felicidade que o professor fica. Porque isso significa, Verônica, que vocês realmente aprenderam. Quando você consegue expor, quando você consegue fazer essa relação entre os conteúdos, significa que realmente vocês aprenderam. Isso é muito bom. Muito bem. E a outra regra, claro, respeitar as regras gramaticais. Ah, professora, lembra aquela nossa aula de revisão gramatical? Eu não sei se escreve com S, com cedilha, com X, não tem problema. Teve dúvida, dicionário. Teve dúvida, dicionário. Se você quiser consultar um dicionário da internet, a minha sugestão é você consultar o dicionário Priberan.
Já ouviram falar desse? Não, repita aí. Pronto, coloca aí. Priberam. P-R-I-B-E-R-A-M. É só você colocar assim no Google, dicionário Priberam. Pronto, ele é um dos melhores que eu considero na internet. Briberan? P-R-I. Isso, P-R-I. Isso, Briberan. R-A-M. Irã. Isso. Depois eu posso colocar no grupo para vocês também o link. E vocês também podem tirar dúvidas de regras gramaticais. Lembram aquele site que eu passei no início da disciplina, só português? Pronto, isso aí também tem muitos exercícios, muitos exercícios. Eu vou colocar tudo no grupo, porque aí a gente não esquece e fica lá registrado. Então, teve dúvida? Vai para o dicionário, vai rever as regras, certo? Outra regra, evitar argumentação demasiadamente abstrata. O que significa isso? Em outras palavras, já viram aquela expressão, abre aspas, encher linguiça? É isso aqui. Por isso que eu abri aspas. Gente, eu já li tanto livro. Argumentação demasiadamente abstrata. Vocês já viram aquela expressão prolixo? Uma escrita prolixa, ou seja, o que a pessoa poderia escrever em 3 linhas, ela escreve em 10. Como é que eu sei que se eu estou sendo prolixo ou se eu estou sendo demasiadamente abstrato? É quando eu repito a mesma ideia várias vezes em um parágrafo. Então, quando você vai ler o parágrafo que você repetiu a mesma ideia pelo menos 3 vezes, significa que você foi muito abstrato ou prolixo. Então tem que ter cuidado, certo? Essa letra F é fundamental para vocês. Lembram que eu falei no primeiro dia de aula sobre dicionário teológico, que vocês precisam ter, quem ainda não tem? Usar vocabulário técnico quando necessário. No caso da teologia, nós temos termos da teologia que são muito específicos da teologia. Se você vai usar no seu texto, você tem que saber o significado da teologia. Por exemplo, a palavra mediação. A palavra mediação, ela tem um conceito na linguística, ela tem um conceito na pedagogia, ela tem um conceito na área de direito, ela tem um conceito na área de matemática e ela tem um conceito na teologia, na filosofia. Vocês sabiam? Então, por isso quando a gente coloca usar vocabulário técnico quando necessário, porque se você for usar essa palavra, mediação ou identidade, você tem que buscar um conceito na teologia. Não dá para você ficar com o conceito somente da língua portuguesa, certo? Então isso aí é fundamental para vocês. Buscar vocabulário técnico quando necessário. Evitar repetições de detalhes. Então, por exemplo, um exemplo, um detalhe. Então, diga. E qual é o dicionário teológico a senhora indicaria para comprarmos? Muito bem, senhorita Soraya. Eu vou colocar no grupo. Eu vou procurar aqui nas minhas referências, porque agora de cabeça eu não sei decorar o nome, mas tem um muito bom. Eu vou colocar no grupo, certo? Certo. Eu vou colocar. Mais uma coisa para eu colocar para vocês. Eu vou até anotar aqui. Porque eu não sei ele realmente de cabeça, mas é importante. Boa lembrança, viu, Soraya? Boa pergunta, já que eu falei em vocabulário, né? Evitar repetições, manter a unidade e o equilíbrio. Isso aqui, manter a unidade e equilíbrio, se chama coerência. Coerência. Como é que eu vou manter a unidade no meu texto? O que eu disse no primeiro parágrafo tem que estar em concordância com o segundo, com o terceiro, até a conclusão. Se eu comecei a falar sobre o evangelismo no sertão nordestino, eu tenho que ir até a conclusão falando sobre isso. Eu não posso mudar de tema. Por isso que diz unidade. Porque se eu chegar na conclusão e falar sobre missão integral, é outro tema. Está relacionado? Está, mas é outro tema.
certo? Então, tenha muito cuidado. O seu tema, você vai repeti-lo do primeiro parágrafo até o último. Quando é que eu posso indicar outro tema? O último, dependendo do seu texto, dependendo do texto, você pode colocar no último parágrafo, dependendo do texto, certo? Mas a regra é manter a unidade. Eu comecei a falar sobre evangelismo no sertão nordestino, eu vou até a conclusão falando sobre isso. Então, essas duas últimas regras, pessoal, a letra I e a letra J, significa você está atento a todas as regras anteriores. Se você puder rever o que você escreveu e depois reescrever o seu texto, pronto, está tudo certo. Se você tiver condições de fazer isso, faz tanta diferença, irmã Luiz, faz tanta diferença. Sabe aquela resenha que você entregou para o professor, sem reler, sem rever? Você pode receber essa resenha com a nota 7 e 8. Se você tivesse revisto e reescrito, você ia tirar 10. É desse jeito que funciona. Então, verifiquem, né, o planejamento de vocês. Vocês vão para o segundo ano. Eita, bênção. O ano que vem, ó, segundo ano. Vai ter outras disciplinas. É isso mesmo. Vai ter uma coisa bem mais elaborada. Segundo ano. Ninguém mais é primeiro. Então, façam um planejamento, porque tudo que vocês for precisar escrever, resenha, resumo, seminário, tentem rever antes de entregar para o professor, faz muita diferença. Eu não lembro se foi o Josenildo, foi alguém que compartilhou, se foi o Jonatas, alguém que compartilhou uma pregação, né? Que colocou um versículo. Lembra na última aula que a pessoa compartilhou que colocou um versículo errado? Vocês lembram? Jonathan. Foi Jonatas. Foi, Jonathan. Foi. Pois é. Jonatas, isso aconteceu justamente. Fala Diga aqui aí, às 10. Foi isso, Fala aqui Jonatas. às 10. Ficou na história. O senhor está no caminhão novamente, irmão Jonatas? Tô, professor, eu tô no trabalho. Parei pra assistir a aula. Tá bem. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo. É uma bênção ter o senhor na aula. Essa turma realmente é uma bênção. Eu agradeço. Vantagem para ele, porque ele mesmo trabalhando, ele está assistindo a aula. Mas é muita dedicação, né, irmão Luiz? Porque assistir aula assim, no caminhão, dirigindo, no trabalho, é um esforço. Eu admiro o senhor, viu, irmão Jonatas? Eu admiro demais. Um aluno como o senhor, para mim, é um privilégio. Rapaz, irmão Jonatas. Eu não tô parado, viu? Eu tô dirigindo, não, tô parado. Sim, tem que estar parado. Eu sei, justamente isso. O senhor para os trabalhos do senhor para dedicar esse tempo, né, para assistir a aula. Eu acho isso um esforço maravilhoso, uma dedicação, uma disposição. É um exemplo, né, irmão Luiz? É um exemplo ter irmão Jonatas na turma. Irmão Jonatas. Olha, irmão Luiz. Tempo para trabalhar. Diga, Demetrios. Irmão Jonatas, ele é um artista. Ele tá no caminhão, tá no asfalto e é um artista. Não tá no palco, mas no asfalto é o artista. Amém. Então, isso tudo para a gente falar, eu lembrei da importância desse tópico, rever o que escreveu. O irmão Jonatas passou por experiência e sabe bem a importância de rever o que escreveu. E depois reescrever. Então, gente, se vocês seguirem essas regras aqui, todo mundo vai tirar 10. Todo mundo vai tirar 10. Se seguirem essas regrinhas aqui. Certo? Amém? Até aqui tudo ok? Ok, tudo tranquilo. Podemos continuar? Eu não vou dar intervalo, porque a gente segue direto e termina um pouco mais cedo, certo? Porque a gente começou às 9, então não precisa dar intervalo, ok? Vocês concordam? Ok.
Vamos embora, vamos emendar. Botar primeiro e vamos embora. A gente segue aqui para fechar o assunto e aí termina um pouco mais cedo. Então, em relação a esse conteúdo, intertextualidade, defeitos a evitar na redação e regras para a redação, tudo ok, né? Ok. Muito bem. E nós vamos agora para a apostila, para a gente fechar a disciplina com uma temática maravilhosa e que é outro conteúdo que vocês precisam estudar. Sempre que for expor um texto bíblico, vocês têm que ter esse conteúdo aqui do lado. Figuras de linguagem. Tem que estar do lado ali da sua pregação, do seu texto. Certo? A apostila, página 15. Abram aí, por favor. Apostila, página 15. Encontraram a apostila, página 15. O conteúdo se chama Figuras de Linguagem. Eba! Só um dia que tá abrindo aqui Esse conteúdo é maravilhoso. Tá abrindo, certo? Vocês pagaram a hermenêutica? Não. A Verônica pagou a hermenêutica? Alguém da turma pagou a hermenêutica? Não, eu não. Acho que está sério. Ah, sim, só a irmã Josélia. Sim, falando nisso, no final vamos orar, viu? Pela irmã Josélia, pelos que estão doentes, para Deus renovar a saúde. Tem a esposa de André também, hoje, né, que tá um professora. pouco gripada. A esposa de André, ele inclusive disse até que ia chegar um pouco mais tarde, mas até agora não veio. Porque a esposa dele parece estar com suspeita de Covid. Pronto. E a irmã Josélia também. Então vamos orar. Por isso que eu senti falta do André. Isso mesmo. Então no finalzinho vamos orar pelos irmãos. O meu cunhado estava com suspeita de Covid, mas graças a Deus ele fez o exame, saiu o resultado ontem. E graças a Deus deu negativo. Mas até sair o resultado do exame, fica todo mundo, né, naquela apreensão, né, naquela atenção, não é? Muito bem. Então, por que eu perguntei hermenêutica? Porque normalmente vocês veem esse conteúdo, figuras de linguagem, nas duas disciplinas. Eu gosto muito de ministrar em língua portuguesa porque já teve ocasião em que não deu tempo, não teve condições de entrar no conteúdo da disciplina hermenêutica. Então, para garantir, eu já exponho em língua portuguesa, porque é um conteúdo que ele conversa com hermenêutica. Então, figuras de linguagem pode ser ministrado tanto na disciplina hermenêutica como na disciplina língua portuguesa. Eu sempre coloco na disciplina língua portuguesa 2, já para garantir, porque caso tenha algum imprevisto e vocês não consigam ver na disciplina hermenêutica, vocês já viram. Porque é um conteúdo fundamental para a exposição do texto bíblico. É um conteúdo fundamental. Se eu for expor um texto bíblico, eu tenho que ter conhecimento sobre figuras de linguagem. Certo? Eu coloquei aí na apostila vários exemplos, vários. Né? Eu vou pontuar alguns. Na verdade, figuras de linguagem tem umas 30. Tem muitas, mas eu separei aqui para vocês a que a gente considera que são os mais trabalhadas. Eu coloquei 3, principalmente em relação à Bíblia. Porque vocês sabem que eu procuro sempre focar a disciplina no contexto em relação à Bíblia, certo? Que é um dos objetivos da disciplina língua portuguesa, é capacitá-los para uma melhor exposição, para uma melhor leitura e para uma melhor compreensão do texto bíblico. Esse é um dos objetivos da disciplina língua portuguesa. Então, esse conteúdo, figuras de linguagem, vai cumprir esse papel. Se você lê o texto bíblico e encontrava numa passagem e você não entendia, é porque você ainda não conhecia a figura de linguagem. Então, vocês, enquanto líderes, professores, seminaristas, esse conteúdo é fundamental. Certo? Então, tá tudo ok aí, Demetrios? Podemos expor? Sim. Obrigada. Muito bem. Então, diz assim, ó. Figuras de linguagem.
são recursos de linguagem para tornar a mensagem mais expressiva. A primeira é a mais conhecida, que é a metáfora. Então, a metáfora é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa, ou simboliza, ou se compara. Metáfora você pode utilizar como sinônimo dessa palavrinha. Uma metáfora é uma comparação ou uma representação. Aí eu coloquei aí, ó, o objeto é assemelhado ao outro, afirmando ou falando de si. Atribui-se a Deus emoções, paixões, desejos humanos. Então, nesses exemplos que eu coloquei aí, todo mundo aí com a Bíblia ainda, né? Hoje vai ser a Bíblia do começo ao fim. Hoje vamos trabalhar com a Bíblia. Veja aí, por favor, Efésios. Vamos ver esse texto aí de Efésios. Efésios 4:30. Olha só, metáfora. Atribui-se a Deus emoções. Então, Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Tá vendo? Então, essa frase, não entristeçais o Espírito de Deus, significa uma metáfora, uma comparação. Atribui-se a Deus emoções. Então, quando você for expor esse texto de Efésios 4:30 e ler esse versículo, você pode expor para os irmãos dizer: irmãos, esse texto se trata de uma metáfora. Por que é uma metáfora? Porque é uma representação das emoções de Deus, quando diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Certo? Aí tem outros exemplos, como diz aqui, ó, em outras ocasiões são atribuídos membros corporais, atividades físicas. Eu coloquei aí outros exemplos. Tiago, Salmos. Vamos ver aqui. Tá todo mundo ainda aí com a Bíblia, né? Vamos ver. Alguém abriu aí, encontrou, poderia ler Tiago 5. Tiago 5:4. Olha só que interessante. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, atribui aí membros corporais, atividades físicas. Ó. O salário dos trabalhadores que ceifaram está clamando. Então, coloca como se fosse uma metáfora, né, em relação a essa expressão aqui desse texto. O salário dos trabalhadores que ceifaram e por vós foi retido, com fraude está clamando. E tem esses outros exemplos aí, Êxodo, Salmos, que depois vocês podem ler com calma, certo? Eu coloquei alguns exemplos só, tem vários. Essa é a metáfora. Então, o que é metáfora? Comparação, representação. Metonímia significa o emprego do nome de uma coisa por outra. A metonímia é uma relação. Se a metáfora é uma comparação, a metonímia é uma relação. Olha os exemplos. Nós temos dois. A metonímia do efeito pela causa, Gênesis 25:23. Duas nações aí teu ventre. Ou seja, o efeito pela causa, uma relação, metonímia. E o outro, a causa pelo efeito. Tem Moisés e os profetas, ou seja, os autores e seus escritos. É uma metonímia. Tem Moisés e os profetas. Ou seja, para a pessoa dizer assim, leia a Bíblia, leia as escrituras sagradas. Ele utiliza do quê? De uma relação. Aí ele diz, leia Moisés e os profetas. Quando eu digo isso, eu estou me referindo a uma metonímia. Então, metáfora, comparação. Metonímia, relação. A sinedoque é a substituição.
Tá aí. Estão acompanhando, né? Ok? Sinedoque, substituição. Essa Uma ideia Sinedoque por outra é a que lhe primeira é vez que associada. eu já vi muita figura de linguagem, mas Sinedoque tá sendo a primeira, viu? Tinha visto, não? Sinedoque não. Já Ah, vi mas ela é bem metáfora, conhecida. metonímia, É. vários, mas Sinedoque, primeira vez. Na verdade, as mais conhecidas por nós são metáfora, metonímia e hipérbole. Essas são as mais Hipérbole. conhecidas. Mas tem várias aí. Então vamos lá. Sinedoque é substituição. Substituição de uma ideia por outra. Então tá aí, ó. Do gênero pela espécie. Então o versículo de Mateus 3:5. O gênero pela espécie, do geral para particular. Então, quando diz em Mateus, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província, então vai do geral para o particular. Jerusalém, Judéia, província. Esse é o geral para particular. Do particular para o geral, é o exemplo de Mateus 6:11, o pão nosso. Então, é algo bem específico. O pão nosso. Então, vai específico para o geral. Do todo pela parte, Gênesis, expó e ao pó tornarás, ou seja, Adão representando a humanidade. Então, o todo é Adão. Ou seja, expó e ao pó tornarás. E da parte pelo todo. Então, qual é a parte? Gênesis 3:19. A parte é o suor. Tá vendo que é algo específico? O suor do teu rosto. Então, vai do geral para particular, do particular para o geral, do todo e da parte. Então, é bem... dá um pouquinho de trabalho você compreender, mas com o estudo, com a prática, aí fica mais claro. Certo? Não se preocupe não, que não dá, às vezes não entende assim tudo de uma vez não. Aí com a prática. Certo? Não se aperreie não. A hipérbole é a mais conhecida. Por que é a mais conhecida? Hipérbole é afirmação, é exagero. Hipérbole é exagero. Então vamos lá. Nós já falamos 4 palavras, 3 palavras. Metáfora, comparação. Metonímia, relação. Sinedoque, substituição. Hipérbole, exagero. Exagero. Tem pessoas que são hipérboles, né? Olha o meu neologismo aqui. Tem pessoas que são hipérboles. Vocês conhecem alguém assim, que começa com a letra D, que é um hipérbole? Brincadeira, né? Então vamos lá, hipérbole, o exagero. É a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal. Então esse exemplo de João 21:25. Creio eu que nem no mundo inteiro, ou seja, uma hipérbole, né? Nem no mundo inteiro. Então a hipérbole é isso, é exagero. Certo? Que é diferente da ironia. A ironia é uma expressão, né, que, entendida literalmente, exprime o pensamento oposto. A ironia é o que está lá em Juízes. Lembram desse texto? Lá de Baal, quando diz: clamais aos deuses que escolhestes, ele que vos livres no tempo do vosso aperto. Se você ler o texto todo, é porque eu só coloquei um versículo. Mas se você ler Juízes 10, o capítulo todo, você vai ver que todo o trecho é uma ironia. Vocês lembram aquele trecho que diz, né? Clame mais alto, pode ser que ele esteja dormindo e escute vocês. Lembram? Pronto, ironia. Ironia. Certo? A prosopopeia é a personificação de coisas ou seres irracionais. A prosopopeia, vocês conheciam? Prosopopeia? Sim. Então, Sim, conhecia. prosopopeia diz aí, ó, Gênesis 4:10, ó, personificação. Personificação. Então, você atribui, né, os feitos e ações de pessoas a seres inanimados. Então, exemplo de Gênesis: após do sangue de teu irmão, clama a mim.
Então, é como ele coloca a voz do sangue do teu irmão. Então, é a prosopopeia. Tá? É como se o sangue tivesse uma voz. Quando eu tenho isso no texto, se chama o quê? Prosopopeia. O Salmos 35. Olha o Salmos 35. Todos os meus ossos dirão. Então, você coloca uma voz, você personifica, você dá uma personalidade a algo inanimado. Então, os ossos. Você não diz, eu clamarei, você diz, meus ossos dirão. Isso, na verdade, chega até a ser uma poesia, no meu ponto de vista, né? Todos os meus ossos dirão. 1 Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Um texto bem conhecido. Muito interessante, né, pessoal? As figuras de linguagem é um conteúdo que nos ajuda a esclarecer muito o texto bíblico. Não é verdade? Tem é bem interessante mesmo. Acho que é Prosopopeia também, um texto que fala sobre... Não me lembro se foi em Gênesis, não me lembro qual foi o episódio. Sei que na história bíblica, um homem era filho de uma prostituta e o expulsaram da sua família, expulsaram da sua terra, e de repente aquela terra passou a sofrer perseguição, mataram líderes, mataram o povo todo. Aí foram chamar esse rapaz para liderar. Vem, nos lidera. Aí ele começa a dizer, olha, chegaram as árvores, chegaram os pinheiros, os olivais, e aquilo ali tudo é uma prosopopeia. Ele atribuiu... isso mesmo, bem lembrado. Não foi tão bem lembrado não, que eu não lembro do texto, mas enfim. Então, qual é o objetivo de vocês estudarem figuras de linguagem? É justamente isso. É quando você lê um texto, você identificar que aquela passagem se trata de uma figura de linguagem, certo? Olha o enigma. O enigma também é bem interessante, né? A Bíblia está cheia de enigmas, tanto provérbios como juízes, crônicas, números, reis. Apocalipse. Com certeza, eu estava só esperando alguém falar. Apocalipse é o que mais tem. E o número da besta é esse. Quem entende de números, o decifre, 666. Que o significado de enigma é justamente isso. É a enunciação de uma ideia de linguagem difícil de entender. Então, juízes, do comedor saiu comida, da doçura saiu forte. Provérbios, há 4 coisas muito pequenas na terra. Provérbios, para você entender o enigma, você tem que ler os outros versículos, viu? Eu só coloquei um, mas você tem que ler todos. Inclusive, eu acho super interessante esse texto de Provérbios. Provérbios 30. Aliás, Provérbios 30 e 31, todo mundo tem que ler, principalmente os casais tem que ler. Provérbios 30 e 31, no meu ponto de vista. Também, as interpretações de sonhos já foram a resposta do enigma. Né? Quando o faraó teve aquele sonho das vacas e do milho, Daniel também, né? Quando o imperador teve o sonho daquela estátua, né? Foi um enigma e que foram resolvidos, também, né? Isso. José também, né? Então, José, a mão que escreve na parede, né? Que Daniel viu, ninguém soube. Aquele texto, ali é os enigmas que tiveram suas respostas, né? Foram solucionadas. É verdade. Isso mesmo. Então, esse é o objetivo, certo? Vocês leem o texto bíblico buscando identificar a figura de linguagem. Aí nós temos a fábula. Quer falar, Verônica? Isso mesmo, a fábula, alegoria. Olha a alegoria aí, ó. A antítese, vocês estão vendo a antítese ou contraste? Ó, inclusão, o ponto 10, inclusão na mesma frase de 2 palavras ou 2 pensamentos que fazem contraste. Então, antítese.
eu coloquei exemplos de Deuteronômio, de Mateus. Então, Deuteronômios, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então, tem que dizer isso. É na mesma frase, duas ideias opostas. Dois pensamentos opostos. Em Mateus, quando fala da árvore má e seus frutos em contraste com a árvore boa e seus frutos. Em Mateus 21, quando fala os que obedecem e os que não obedecem. Em Coríntios, quando fala o contraste entre o corpo terreno e o corpo espiritual. Certo? Então, quando você lê esse texto na Bíblia, ele se trata de uma antítese. E aí, quando você for expor, você expõe dessa forma. Irmãos, esse texto de Mateus, que expressa duas ideias diferentes, se trata de uma figura de linguagem chamada antítese. O paradoxo também é bem interessante. Assim como o enigma, o paradoxo também é difícil de entender. Por quê? Porque é uma contraposição. Aquele versículo de Mateus, né? Deixar os mortos, sepultar os seus próprios mortos. Se alguém vem a mim, não aborreça o seu pai. Então, são o que a gente chama de paradoxos. É quase uma contradição. É muito interessante, né? É quase uma contradição, né? É uma contradição. É como diz aqui, né? À primeira vista é um contraponto, como se fosse realmente uma contradição. A interrogação... Professora? Diga. Irmão Jonatas. Professora? Não, eu quero pedir sua autorização para me ausentar da sala um pouco, porque eu vim buscar um caminhão numa oficina aqui. Aí eu vou precisar me ausentar, mais tarde eu estou de volta. Tudo bem, irmão Jonas. Tá tudo gravado, mamãe. Hoje à tarde vai ser para os exercícios, viu? Tá bom. Tá, Obrigado. paz. Deus abençoe. Boa viagem. Se cuide. Bom trabalho. Artista. Não Bom tá no trabalho. palco, mas no asfalto é um artista. Obrigado. Olha Rapaz. só, a interrogação é... A interrogação é muito interessante porque a interrogação é uma figura de linguagem, né, em que são perguntas retóricas. Quem utiliza muito dessa metodologia da interrogação, quem utiliza é Jesus. Exatamente. Eu não coloquei exemplos aqui, mas nós temos, né? Eu coloquei outros exemplos. Eu coloquei Gênesis, a interrogação é o que a gente chama de uma pergunta retórica. Olha, Gênesis, não fará justiça o juiz da terra? Ou seja, é uma pergunta que, na verdade, deveria ser uma afirmação. Em Romanos, né, do mesmo jeito, quem tentará? Então, é o que a gente chama de perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São perguntas que Não precisa são de resposta. afirmações, só que elas estão em forma de pergunta. Diga, Temente. A retórica é uma pergunta que não precisa de resposta. Esse é o grande segredo da retórica, né? Por isso que é tão interessante a retórica, né? Que ela é tão bem elaborada, né? Que ela não precisa de respostas, né? Por isso que na filosofia uma das grandes ênfases é justamente em relação à retórica, né? A quem sabe realizar uma boa retórica. E os símbolos que nós temos, né? Símbolo é emprego de algum objeto material. Então, nós temos o sangue como símbolo, nós temos o pão como símbolo, as vestes como símbolo, o ouro como símbolo. Então, isso tudo também é figura de linguagem. Tem duas figuras de linguagem que eu acho fantástico que não estão aqui. É o eufemismo, né? Sim. Que é uma figura de linguagem bacana, e o hiperbólica, né? Que dá um certo tipo de A exagero. hiperbólica tá? Tá? A hiperbólica é o número 4, a hipérbole. A hipérbole, certo. Então Mas é o o eufemismo. é verdade. É verdade. Como eu falei para vocês, tem umas 30
Tem muitas, muitas. Agora- Eu só separei aquelas que eu... Essa qual é? Já esqueci até o nome. Cinedoc. Cinedoc. Essa foi bacana. Cinedoc. Cinedoc, primeira vez. Cinedoc foi um prazer conhecer, viu? É o 3. Cinedoc. É isso. Muito bem. Então, entender o objetivo de vocês conhecerem as figuras de linguagem Muito é para que bacana. você tenha uma compreensão mais clara do texto bíblico, certo? O objetivo é esse, é você ter uma compreensão mais clara do texto bíblico. Ok. Até aqui tudo ok em relação às figuras de linguagem? Tudo tranquilo. Ok? Muito bacana ver a figura de linguagem Tudo bem. no contexto da palavra, né? Na Bíblia. Muito bacana. Muito legal. Verdade. Dá outro significado ao texto, né? Uhum. Quando você conhece a figura de linguagem, dá outro significado ao texto que você já lia há muito tempo. Pessoal, vamos lá para a página que eu vou deixar para vocês. Página 26, que é a última página da apostila. Essa análise do Salmos 19 não precisa vocês entregarem, porque as atividades de vocês já fecharam. Ok. Mas eu coloquei aí na apostila para vocês terem um outro modelo para expor na igreja. Certo. Certo? Essa atividade não precisa me entregar. Não precisa me, porque a nota de vocês já estão fechadas. Mas quem quiser fazer análise do Salmo 19, olha, eu coloquei 4 perguntas para ajudar. Quem quiser fazer e mandar para mim, eu posso corrigir para você expor na igreja. Certo. Certo? Não é mais, a disciplina já fechou. É só porque eu coloquei um outro estudo. É um trabalho Para extra vocês classe. terem, para quem for expor na igreja, você ter mais um texto. Lembra que eu falei no início da aula? O objetivo da disciplina é você ter alguns textos para expor na igreja. Então, nós trabalhamos Salmos 23, Salmos 136, Efésios 2. Eu não me lembro não, a gente trabalhou E Efésios aí eu quis 2. deixar também Efésios 4. Deixa eu ver aqui. A palavra feitura. Lembram não da palavra feitura? Vamos lá. Efésios 2, 8 e 10. Não me lembro não. Alguém lembra? Trabalhamos o versículo 10, o significado da palavra feitura. Sim, Demetrio, que na tua Bíblia não tinha a palavra feitura. Sim, É. sim. Ah, tá. Feitura significa poesia. Que eu falei para vocês falarem essa declaração para os cônjuges de vocês. Lembram não que significa poesia, Lembro. obra-prima. Então, olha, como vocês têm 3 textos, vocês têm Salmo 23, para entrou na igreja, Salmo 136, Efésios 2. Quem quiser, aí para fechar em 4, Salmo 19, é extra disciplina. Não precisa, não é mais para nota, porque a nota de vocês já foram fechadas. É só Certo. quem quiser mandar para mim, eu posso corrigir tranquilamente. Beleza. Certo? É só um estudo bíblico a mais. Uhum. É só um estudo a mais. Então, ficou esse estudo aí para vocês. Ok. Até aqui tudo ok, pessoal? Tranquilo. Alguma dúvida? Na questão da figura de linguagem, professora, quando Jesus ele foi questionado porque os seus discípulos não lavam as mãos, né? E também quando ele é questionado com que autoridade ele realiza essas coisas. Aí ele diz, o que na primeira questão, porque os discípulos não lavam as mãos,
É porque o que come, o que entra na boca, não contamina o homem, mas sim o que sai. E na outra questão, a autoridade que eu faço isso, aí eu respondo sua pergunta se vocês me responder com outra pergunta. O batismo de João, né? Era dos céus ou dos homens? Isso na figura de linguagem, essas duas questões do texto. Tem a ver com que termo? Antítese, paradoxo, ou é... O do batismo, Demetrio, eu acredito que é um paradoxo. Agora o outro... Seria retórica? Que você deu, eu acho que é... Sim. Porque ele faz uma pergunta que, na verdade, é uma afirmação. Ele não precisava responder. Aquilo. Legal. Agora, os outros que você falou, eu acho que é uma sinedoque. Eu acho que é uma substituição de uma ideia por outra. Sinedoque. A substituição. Essa sinedoque que você não conhecia. Já tô ficando bom no Cinedoc. No exemplo da comida, né? Já tô ficando bom no Cinedoc, ó. Olha. Pronto. É como esse exemplo aqui do pão, de Mateus 6,11. Aí pode ser isso. Mas é muito interessante esse conteúdo sobre figuras de linguagem, né? Ele nos ajuda a ter uma outra compreensão do texto. Gente, que legal. Muito bom. Muito bem. Pessoal, até aqui tudo ok, né? Eu acredito que na apostila ficou faltando realmente somente esse Salmos 19, para concluir, que vocês podem fazer somente como complemento. E ficou faltando um texto que eu coloquei na página 2. Um que eu coloquei na página 11, a arte de escrever. E um que eu coloquei na página 12, que foi um texto com que corpo eu vou. Eu coloco sempre textos a mais, porque caso tenha necessidade, o texto já consta na disciplina. Então, eles entram como complemento. Esse texto da página 12, com que corpo eu vou, normalmente eu trabalho ele da seguinte forma. Depois que a gente faz a leitura do texto, e aí também fica como sugestão, só sugestão. Lembre, a disciplina já foi fechada as notas. Tudo que eu falar aqui é sugestão, certo? Nesse texto com que corpo eu vou, eu coloco para a pessoa preparar um estudo bíblico que fale sobre a temática do corpo. Que fale sobre Coríntios, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o propósito desse texto aqui da página 12 é vocês prepararem um estudo bíblico sobre a temática do corpo. Qual é o texto bíblico que fala sobre o corpo? Aí é um outro estudo bíblico, né? É outra ideia, né? Que quem quiser trabalhar também é esse da página 12, que fala sobre o corpo. Certo? E a página 11 fala sobre a escrita, o que significa escrever. Então, entra como sugestão. Lembrando que vocês já estão com todas as atividades fechadas. Quem já enviou todas as atividades, eu vou estar corrigindo hoje à tarde. E eu acho que essa semana eu vou enviar para vocês as notas. Né? Eu vou enviar já as notas, porque a gente tem que fechar essa semana. Então, caso alguém tenha alguma pendência, o horário da aula hoje à tarde, eu vou deixar reservado justamente para quem tem alguma pendência de atividade ter esse horário. Por que eu vou fazer isso? Porque como a gente não tem tempo para prorrogar o envio de atividades, então a pessoa depois não vai poder dizer assim, eu não tive tempo. Então, teve o horário da disciplina à tarde para concluir qualquer atividade pendente.
E as atividades pendentes, elas têm que ser enviadas hoje, ou então no máximo até segunda. No máximo até segunda. Então, por isso que eu vou deixar esse horário separado da tarde, porque aí a pessoa vai realmente ter um tempo para, caso tenha alguma pendência, fazer e enviar a atividade. E aí depois não vai ter a justificativa, eu não tive tempo. Teve, porque eu deixei o horário da tarde reservado, porque como foram 6 atividades, para quem fez, né? Módulo 1 e 2. Então, eu não vou ter como prorrogar. Eu não terei como prorrogar, porque a coordenação já pediu para enviar as notas. Então, por isso que quem não enviou realmente tem que correr. E aí eu vou deixar esse horário da tarde hoje separado para isso. Então, acredito que a gente contemplou todos os tópicos da apostila, só ficou realmente esses 2 textos, mas nós trabalhamos toda a apostila. Deu para trabalhar tudo realmente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, como eu falei no início da disciplina, qualquer dúvida não significa que encerrou a disciplina, e agora? Não, encerrou a disciplina, mas nós vamos continuar o contato. Podem mandar e-mail para mim. Olha, eu tenho alunos de 5 anos atrás, que até hoje eu recebo e-mail. Olha, eu fico tão feliz quando eu recebo e-mail de aluno, eu não acho ruim não, viu? Eu fico feliz, então não fiquem se acanhem, teve alguma dúvida, professor, eu tenho que entregar uma resenha, eu tenho que preparar uma pregação, eu estou em dúvida e tal, eu corrijo com o maior prazer, certo? Então não é porque terminou a disciplina, e agora? Não, terminou apenas a disciplina, o nosso contato continua. Amém? Amém. Viu, irmão Luiz? A gente vai mandar nossa monografia para a professora. Com certeza. Com certeza. Eu já fiquei curiosa com os temas. Eu já ia lhe perguntar, professora, se a senhora, aí no Betel, a senhora acompanha os TCCs. Acompanha? No Betel, depende do semestre, viu? Emanuela foi e perguntou. Oi, Emanuela. Fui eu. Manuela, depende do semestre. Por exemplo, esse módulo, eu não estou com monografia somente na JUVEP. Eu não estou no Betel. No Betel, eu acho que está com Noemi. Então, assim, depende do professor que vai pegar a disciplina. Porque nesse módulo eu fiquei com língua portuguesa. Né? Eu fiquei com monografia na JUVEP. Então, depende de quem vai pegar a disciplina. Certo? Mas mesmo se eu não pegar a disciplina monografia, como alunos abençoados da disciplina língua portuguesa, eu posso corrigir. Agora, só uma coisa, Manuela, a gente não vai ter TCC não, vai ter monografia. A gente só vai defender... Né? A gente vai só defender a monografia. É porque eu já estou louca atrás da professora para acompanhar a minha... Só a título de esclarecimento, o TCC, que se chama Trabalho de Conclusão de Curso, ele pode ser de 2 formatos. Ele pode ser uma monografia, que é o caso de vocês, mas tem seminários que o TCC é um artigo científico. Foi, a professora falou. Pronto. A monografia é um artigo. Né? Eu acho que também... Vocês é monografia. Eu vou fazer monografia porque é mais trabalhoso. Que fazer artigo faz mais. Não, mas não é escolha do aluno, não. O Betel, a coordenação normalmente pede monografia. Então é bom mesmo. Inclusive, eu acho super interessante vocês já estarem pensando nisso. Parabéns, viu, Manuela, irmão Luiz, Demetrios. É muito interessante. Eu digo isso para os alunos. Tem que pensar na monografia no primeiro ano. Se os meus alunos do 4º ano pensassem na monografia desde o primeiro, não teria tanta dificuldade. O problema é que o pessoal deixa para pensar no último semestre, aí fica complicado. Eu estou pensando em botar 2. Agora, pronto. Então, se precisar, viu, Manuela? Se precisar, estou à disposição, posso ajudar. Obrigada, professora. E assim,
essa sua apostila eu já imprimi, vou encadernar para ficar pro resto da vida, porque eu amei essa apostila. Amém, amém. Obrigada. E eu amei essa turma. Uma turma realmente abençoada, maravilhosa e só reafirmando, né, meu desejo. Eu, Verônica, o ano que vem, quando terminar essa pandemia, eu vou saber o horário de vocês lá e vou falar com Gilmara. Gilmara, por favor, fale com o professor da disciplina que eu preciso de pelo menos 10 minutos com a turma. Ele me ceda um horário da... Muito bem, professor. Eu faço questão de ir lá para conhecê-los pessoalmente, né? E se Deus quiser dar um abraço, porque é uma turma realmente, como eu disse no início da disciplina, quando eu falei turma abençoada, não são simples palavras, é de verdade. Vocês são uma turma que engaja, motiva, incentiva, mesmo quando a gente não está muito bem, mas só em pensar, é aquela turma, pronto. A gente esquece tudo. Eu chego aqui e eu esqueço tudo. Né? Realmente é uma turma que faz uma diferença muito grande. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de conhecê-los, né? Ele está ministrando para uma turma maravilhosa dessa. E por isso que eu quero manter contato. Então, eu vou ficar muito feliz se eu receber um e-mail de vocês. Ai, recebi um e-mail de Verônica, ela lembrou de mim. Olha, recebi um e-mail de Demetrio, recebi um e-mail de Manuela. Ai, recebi um e-mail do irmão Luiz. Olha, eu vou ficar muito feliz. Pode Professor, ter certeza. até hoje o contato com o festival foi assim, eu já tenho contato com ele no trabalho, ele corrige, uma bênção também. A senhora não vai se diferir. Pronto, exatamente. Então já fica aqui, terminou a disciplina, mas o nosso contato continua. Amém? Alguém quer falar algo para nós orarmos? Vamos orar pelo pessoal. Alguém quer colocar alguma coisa para a gente orar? Saúde também, eu estou com a birita na cabeça. Hoje eu também estou meio assim. Ô, professor. Irmão Luiz. Verônica é minha parceira. A gente está sempre discutindo aqui, sempre conversando. Eu e ela. Que bom, que bom. Professora. Hoje eu estou um pouco dodói também. Eu quero pedir oração, porque eu também não estou um pouco dodói desde ontem, na verdade. Eu estou com muita dor de cabeça. Passei a madrugada inteira com dor de cabeça. Aí eu também quero pedir oração. Então vamos orar pela esposa do irmão André, pela irmã Josélia, pela nossa saúde, né, Verônica? Pela nossa saúde de todas as disciplinas. Alguém mais quer pedir oração? A mãe de Verônica, ela precisa de oração demais. Ela está... A mãe de Verônica. E por Verônica, para Deus renovar as forças dela. É o braço direito da mãe dela. Eu imagino. É os braços, as pernas, é tudo da mãe. E aí a gente tem que orar pela saúde de Verônica, para Deus renovar também a saúde dela, né? Que está cuidando da mãe dela. Isso. E eu vou dizer o maior desafio da minha vida, além dessas aulas online, foi poder assistir às aulas dentro de hospital, sabe? E foi uma luta, mas graças a Deus venci. Amém. Concluímos um ano, a última disciplina, o último módulo concluído com êxito. Parabéns a todos vocês, dessa turma do primeiro ano. Foi difícil, foi um semestre atípico, tudo online, com muitas atividades, com muito material de leitura, mas vocês, estão todos aí, conseguiram concluir com êxito e de forma brilhante. Cada trabalho que eu recebo, eu começo a ler, eu fico tão feliz com o trabalho que vocês tiraram. Primeiro ano, e vocês escrevem com uma propriedade assim, que eu sei que não é outra coisa a não ser a presença de Deus. Que o mais importante além dos conteúdos, lembre-se, e essa é a minha última orientação. Vocês vão aprender vários conteúdos, mas o mais importante é a Bíblia. Certo? Sempre a Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia.
em focar na Bíblia. Os autores são maravilhosos, a gente aprende muito com os autores, mas o meu foco principal, a minha ênfase, a Bíblia. Amém? E a presença de Deus. E a presença de Deus, que é o mais importante, que é o que sustenta cada um de nós. Amém. Amém. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer a senhora pelas orientações, pela dedicação maravilhosa. A gente observou que a senhora professora está sempre presente. E também agradecer a Deus por essa turma que eu só tenho a agradecer pelas amizades, o carinho da turma aí, porque eu sou um dos mais velhos da turma, né? Então, informação, amizade, compartilhamento, essa turma aqui. É verdade, irmão Luiz, é verdade. É uma turma que é uma comunhão muito grande. É porque quando a gente é mais idoso, vamos dizer assim, e pega uma turma nova, não é fácil, né? A gente sente assim uma coisa diferente, porque é como aquela história, é um passarinho estranho numa gaiola, vamos dizer assim, com os passarinhos novos, né? Mas graças a Deus, aí tem um bocado de, aliás, todos, né? São parceiros, são companheiros, são amigos. Graças a Deus, eu quero agradecer a toda a turma pelo recolhimento, aceitamento da participação, porque realmente... Amém, irmão Luiz. Meio estranho, né? Mas, graças a Deus, eu agradeço a vocês, meus companheiros. Amém, irmão Luiz. É uma honra, um privilégio ter você como companheiro de turma, companheiro seminarista, guerreiro, mas também vencedor. Você, Verônica, Efraim, Manuela, Poliana, Zoraia, Josenildo, enfim, todos que estão aqui, é porque venceram, estão vencendo porque o Senhor está com vocês. Se vocês estão até aqui, porque o Senhor tem ajudado e vai continuar ajudando, mas vai depender exclusivamente de vocês, porque o tempo vai passar para todo mundo, né? Já estamos concluindo mais um ano. Em 2021 estaremos no segundo. Uma etapa já concluímos. Falta agora mais duas. E não desistam. Amém. Não desistam, porque desistir é a opção mais rápida e mais fácil de se tomar na vida. É muito fácil desistir. É só deixar, pronto, acabou. Mas continuar, e é o que devemos fazer, eu digo a todos que estão aqui, continue, porque o tempo vai passar para todos. Se vocês deixarem agora, daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, vocês vão fazer essa pergunta. E se eu tivesse concluído naquele ano, como é que eu estaria hoje? Então não deixe passar 10 anos para você perguntar a si mesmo, e se? Mas quando se passar os 10 anos, vocês possam dizer a vocês mesmos, como foi bênção? Como foi bênção eu ter concluído? Não desistam. Não rendam-se nunca e não retrocedam vocês. Jamais. Nós vamos orar? Vocês são realmente vitoriosos. Vamos orar, vamos orar. Demetrio, você pode orar por nós? Sim, eu oro. Pedidos. Quem tiver, assim, com alguma... não está no seu normal, está com dor de cabeça, passando mal, não está bem, né? Eu vou orar por vocês, a gente vai orar, vamos orar um pelos outros, mas creiam que vocês já vão estar curados, né? Creiam que vocês vão receber a substância do milagre de Deus na vida de vocês. Hoje vocês vão... Quem acordou mal, se sentindo mal, após a nossa oração, Jesus vai curar. Amém. Irmã Verônica, professora, quem estiver aqui, vamos orar por todos.
orar por quem está pedindo oração e creiam no milagre do Senhor nas suas vidas. Ok? Podemos começar? Ok. Coluna, agradeço. Pode orar. Aí também. Quem está onde está assistindo do toque, quiser pode fechar a câmera, né? Toque no local onde está doendo, né? Vamos orar. Pai querido Deus amado, Senhor, entramos na Tua presença, te pedimos, Senhor Deus, vem manifestar a Tua graça sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor Deus, porque cremos que o Senhor nos ama, que o Senhor veio ao mundo, que morreu na cruz por nós, e que estamos aqui, Senhor Deus, para conhecer mais das Sagradas das Escrituras, conhecer, Senhor Deus, sobre o nosso idioma relacionado com a Tua Palavra, o português nativo nosso, adaptado, corrigido, na base da Tua Palavra, na tradução da Tua Palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, porque Te amamos, porque Te adoramos. Mas também, Senhor Deus, Te pedimos por todos aqueles que estão enfermos nesse momento. Te apresentamos André, a esposa dele, Silvana, que está apresentando um quadro de Covid. Senhor, cura ela, cura a Silvana. Cura, abençoa tua filha, tua serva, que quando ela for fazer o exame venha dar negativo, porque o Senhor já a curou. Antes mesmo da gente estar orando por ela, o Senhor já tem a curado. Senhor Deus, também a todos que estão pedindo orações, né? São muitas as demandas de orações, mas eu quero colocá-los todos de uma forma única e que a manifestação da substância milagrosa do Teu poder venha na vida deles. Em nome de Jesus, dor de cabeça, sinusite, labirintite, dor de coluna, toda e qualquer enfermidade, eu te repreendo agora. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai saindo. Dor de cabeça, dor de coluna, dor de garganta, tudo. Em nome de Jesus, sai. Sai agora. Em nome de Jesus. Ministro cura, ministro poder, ministro graça nessas vidas. Em nome de Jesus, sai a enfermidade. Nos ajuda, Senhor, a tudo. E te damos graça a tudo. Assim te oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então a gente se fala. Uma benção essa turma. Deus abençoe. E vamos continuar em contato, certo? Amém, professor. Vamos. A senhora é uma benção. A paz, vocês também. Vocês são uma bênção. Efraim, Zoraia, a todos, um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado, de paz, de saúde, de prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Que Deus nos abençoe, que nos dê vitória, que esse ano de 2021 venhamos simplesmente vencer todas as barreiras que vieram na nossa frente. Elas serão não só derrubadas, mas serão destronadas. E que esse ano de 2021 venha a ser ano de vitória para cada um de nós e mais conclusão no nosso seminário. Foi uma honra, foi um prazer, viu, professor, conhecê-la. Um prazer, viu, conhecê-lo. Deus abençoe. Foi ser um rapaz incrível. Mestre Efraim. Deus abençoe grandemente seu ministério. O ministério de cada um. Nosso missionário. Josenildo, Alexandro. Próximo ano a gente o ministério de São Verônica. Com certeza. Amém. Segundo ano. Valiana, uma bênção, viu? Deus abençoe seu ministério. Eu também, a senhora é uma bênção, nos ensinou muito. Amém. Amém. Pessoal, grande prazer. Se cuidem e vamos ficar em contato. A paz. Obrigada, Demetrio, por todo apoio. Amém, professor. Obrigado. Daqui a pouco eu vou botar no vídeo, viu? Botar no YouTube. Obrigada. A paz, pessoal. A paz. Tchau.